funcionando aqui. Opa! E aí, Marcílio, beleza? Beleza? E aí, Bom gente? dia. Obrigado pela presença de vocês, é um prazer enorme estar aqui. Bom, o Will, puta talento, né? Trabalha no time de People da Sensidia. Durante a pandemia, a gente descobriu o talento de mestre de cerimônia do Will. Aí todas as reuniões, all hands meeting que a gente faz remotamente, ele virou o mestre de cerimônias oficial da Sensidia, né? Marcílio, vamos dar umas boas-vindas pra galera aí? Vamos lá, bom dia, gente. Obrigado pela presença, é uma honra ter vocês aqui. Espero que o dia seja ótimo. Legal. Bom, a gente tem uma jornada com bastante conteúdo hoje, como a galera falou, a gente começa com essa plenária aberta, depois a gente divide, tem conteúdos em paralelos, depois a gente junta de novo, a gente vai explicar um pouco melhor a agenda daqui a pouco. Mas a gente está aqui nessa abertura para falar sobre o Open Mindset, né? Pensando o modelo de pensamento Open e o Open Business Everywhere. Mas eu queria começar essa apresentação fazendo um mergulho no passado aqui. Voltando lá para 2015. 2015 foi quando a gente fez o primeiro APIX, né? Falando, né, tentando trazer um pouco mais desse assunto de APIs para o mercado, convidando pessoas do mercado para fazer apresentações, compartilhar conhecimento. E lá em 2015, saiu essa matéria no jornal Brasil Econômico. Open Banking deve chegar esse ano no Brasil. Talvez tenha sido uma das primeiras matérias falando do termo Open Banking. Só que naquele momento, o que a gente estava vislumbrando de Open Banking, na realidade foi muito diferente do que acabou se concretizando do Open Banking. Ao mesmo tempo que a gente estava falando sobre isso, estudando, desenhando modelos, pensando na forma como a gente ia adotar ou levar esse conceito para o mercado, a gente estava trabalhando com um possível cliente, um grande banco brasileiro, desenvolvendo uma proposta de trabalho para eles. Essa foi talvez a primeira vez que a gente estruturou uma proposta de valor relacionado a Open Banking. Bom, e essa proposta, lá atrás, lembra, 2015, né? A regulação, efetivamente, começou a funcionar aqui em 2020, né? Estamos falando de 8 anos atrás. Mas essa proposta para esse grande cliente tinha 3 componentes principais aqui. O primeiro deles era a exposição de dados e serviços através de APIs. O segundo era o desenvolvimento de um ecossistema de parceiros integrados, conectados nessas APIs. E o terceiro é a disponibilização de um marketplace de apps de parceiros. Então tinha essas 3 componentes nessa proposta. Bom, entrando um pouquinho mais em detalhe em cada uma delas. A primeira, os dados e APIs expostas, a gente inclusive, junto com o cliente, a gente montou um roadmap de quais serviços e dados seriam expostos numa jornada ao longo do tempo, né, para ir amadurecendo, ganhando maturidade e mais confiança nos modelos, etc. Então começava desde consultas básicas, como o programa de pontos. Na época nem se falava muito em cashback ainda, era muito mais programa de fidelidade, né? Parte de extratos, de saldos, de limites, então muito mais a linha de consultas, né? Depois, numa outra fase, a gente ia mais para a linha de transações, de pagamento. Naquela época a gente já desenhava a ideia de consentimento, mas a LGPD ainda estava, né, muito embrionária, então tudo isso era bem no começo ali, né? Para que depois a gente também tivesse outros serviços como empréstimos, o crédito, seguros, etc. Então esse foi o desenho desse primeiro componente. No desenho do segundo componente, a gente conversou com várias empresas que poderiam se conectar nesse ecossistema. Então, por exemplo, quando a gente está falando, aqui tem o logotipo do TripAdvisor, né, que todos conhecem. Quando uma pessoa está, eventualmente, planejando as suas férias, nesse momento, ela, eventualmente, vai precisar de moeda, eventualmente, ela vai precisar de um seguro viagem, e a proposta era que esses serviços pudessem ser inseridos nessa jornada de uma maneira transparente, segura, bastante conveniente e contextualizada, personalizada, precisamente para aquela viagem que a pessoa estava planejando. A gente tem aqui financiamento de carro, financiamento de veículo, isso pensando no consumidor final. Pensando nas empresas, as empresas normalmente têm os seus ERPs controlando toda a parte financeira
E a maior parte das vezes, essa jornada está bastante desconectada dos serviços financeiros, de duplicata, de pagamentos, etc., com um arquivo que você importa de um lado, exporta do outro. Era essa conexão que esse desenho propunha facilitar muito. Tá? Então, a gente trouxe aqui alguns exemplos, né, de parceiros que poderiam estar integrados. E aí, com esses parceiros integrados, esse banco poderia colocar no seu aplicativo, no seu internet banking, a lista de apps conectadas, integradas, de uma forma segura e conveniente, para que os seus clientes tivessem uma experiência mais completa. Bom, a gente fez esse desenho, no final das contas, Marcílio, a gente chamou isso na época de Open Banking. Depois a gente vai falar um pouco mais desse ambiente regulatório. Esse desenho é razoavelmente diferente do que acabou se concretizando como Open Banking Brasil. E ter chamado de Open Banking talvez tenha sido o motivo pelo qual a gente não levou esse projeto, né? A gente percebeu que, embora a gente estivesse construindo ali a tecnologia, a gente vai ver que, inclusive, uma das nossas missões hoje aqui é mostrar para vocês que o posicionamento Open tem muito mais a ver com mindset do que simplesmente com tecnologia ou abertura de dados. Então, o desafio não era só tecnológico, nem nunca será só tecnológico. Bom, e a proposta desse projeto que a gente elaborou para esse cliente era que, na ótica do usuário final, ele tivesse uma experiência bastante personalizada, no momento certo, na hora em que ele tivesse naquela jornada de fazer a viagem, onde ele precisasse da moeda ou do crédito, que fosse de uma maneira super conveniente, ele não precisava ficar trocando de app. Então agora eu vou no app do banco e fazer uma simulação. Não, essa simulação poderia ser embutida diretamente dentro do app de viagem. E de uma maneira segura, obviamente, né? Nessa época, Marcílio, você lembra que tinha o Guia Bolso, por exemplo? Ele já tentava fazer essa unificação das contas, né? Só que ele pedia para você colocar a senha do seu banco no app do Guia Bolso, né? Isso sempre me deixou de cabelo em pé. Além de ele tentar hackear os dados dos bancos para buscar. Ele ia pelo caminho que ele conseguia, não existiam APIs naquela época, o modelo de Open Finance ainda não estava vigente, né? Então, toda essa parte de segurança sempre foi muito importante, especialmente quando a gente pensa em APIs, o quanto mais aberta, mais importante é o modelo de segurança aí. Bom, mas isso foi esse desenho do projeto que a gente não ganhou, né? Lá em 2015. Quando a gente faz um fast forward para frente, lá em 2020, o modelo regulatório começou a ser amadurecido, o Banco Central com uma agenda muito inovadora, pensando globalmente, inclusive, tentando trazer mais competitividade para o mercado bancário, e aí a gente chega no momento atual, dentro do ambiente regulatório, a gente vai falar um pouquinho mais. E a gente tem que pensar que, né, nessa história de 2015, a gente falava muito de Open Banking, mas só mais uma vez, e a gente vai repetir isso nos próximos minutos, a nossa missão aqui com essa abertura... Vou fazer que nem o Will, vamos trocar de lado um pouquinho. Vamos trocar de lado. Não correndo, né? Não. A nossa principal missão é que a gente consiga entender que Open Business não é exposição pública de dados apenas. Não é me transformar no Facebook ou no Twitter, né? Como que a gente consegue pensar de maneira didática sobre um posicionamento Open? Então, antes da gente entrar em alguns exemplos, tem um vídeo de 2011 que explica o posicionamento Open de desenvolvimento usando APIs abertas. A gente pode passar o vídeo?
gosto desse vídeo? Bom, primeiro que ele é didático, ele passa um monte de lições, mas tem duas principais coisas, né? O jogo de tabuleiro, ele é legal, mas ele é fechado. É divertido, mas você tem uma direção. Quando você pensa em peças, tem 3 características. Primeiro, você pode jogar jogos tradicionais. Você pode jogar jogos de acordo com a sua maturidade. Eu quero ser, como criança, eu jogo um jogo simples, eu quero evoluir. Eu posso compor, como mostrou aqui, junto com outros tipos de jogos, né? Esse é um vídeo da BBY Open de 2011, 12 anos atrás. BBY Best Buy, né, nos Estados Unidos, quando eles abriram as APIs em 2011. O Fábio estava dando risada aqui, porque ele usava esse vídeo nas aulas da pós que você dava lá. Eu adoro essa musiquinha. Legal. Bom, e aí, o que a gente está pensando? Vamos tentar colocar a bola no chão e trazer diferentes ângulos de posicionamento open, através de alguns conceitos, mas principalmente através de vários exemplos. A Sensid, ela tem o privilégio de ser testemunha do mercado dos últimos 15 anos e principalmente no movimento open que vem surgindo nos últimos 10 anos. E a gente trouxe uma série de exemplos, né? Algumas dessas, ou várias das empresas estão aqui. O nosso conteúdo hoje tem muito de open, não só open banking, vários, mas a gente percebe 4 ângulos pelos quais as empresas podem ou têm se posicionado de maneira mais open. Industry-wide, ou seja, verticalizado. Embedded business, de você oferecer suas soluções embarcadas para outras empresas. Conexão de jornadas digitais e você ter um mindset open, mesmo que você não exponha publicamente as APIs. Está cheio de gente. E o nosso objetivo aqui também é que vocês consigam se identificar com pelo menos um desses ângulos. A gente tem clientes que estão em 3 desses ângulos. Tem APIs abertas, usam para jornada digital, usam para inovação, verticalizam. Mas o mais importante é que a gente entenda que isso não é uma coisa de Vale do Silício, muito pelo contrário. Tá? Então a gente vai começar a falar desses 4 temas aqui para trazer um pouco mais de substrato e exemplos para a conversa. Beleza? Vamos lá. Bom, primeira coisa, industry-wide, né? São as verticalizações. No mundo enterprise, né, que é onde quase todos nós estamos inseridos, o Open Banking foi talvez quem materializou a ideia de Open sem se tornar o Facebook. Né? De você abrir APIs de acordo com uma regulação para que os dados possam ser acessados de outras plataformas, ou seja, o ownership do dado ele é do cliente, né? E a gente pôde apoiar uma série de bancos, grandes, pequenos e médios, alguns só em busca de regulação, principalmente grandes bancos de fora do Brasil, que atuavam no Brasil, num mercado muito segmentado, mas eu preciso ter a regulação, beleza. Até outros bancos que foram muito além, né? Como Sicredi, BMG, Banco Original, que usaram a regulação, e alguns até antes da regulação, a gente vai falar sobre isso, para já ter um posicionamento aberto e usar beyond the regulation. Mas a verticalização regulatória, né, direcionada pela regulação, ela é inevitável para quem está naquele mercado. No Brasil, a gente já tem 2 regulações, Open Banking, Open Insurance, que está debaixo do nosso guarda-chuva de Open Finance. Então, tem uma série, ou quase todas as seguradoras e quase todos os bancos expõem dados em forma de APIs, no modelo padrão, com modelo de consentimento muito bem definido. Vários outros exemplos. Ainda dentro do industry-wide, não necessariamente a abertura dos dados ela tem sido por obrigação da regulação, mas sim por posicionamento de mercado. O retail, né, o e-commerce, é um bom exemplo disso. Não existe uma regulação de que toda loja online deva abrir APIs para se tornar um marketplace. Mas sabe o quê? Quase todas as lojas de retail, né, o e-commerce, têm APIs abertas para se transformar em marketplace. No primeiro Apix que a Sensidia fez, em 2015, quando a gente criou o Apix para tentar falar de APIs, né, porque ninguém falava sobre isso na época, ou pouca gente falava sobre isso de maneira corporativa, uma das palestras foi da Cenova, que agora é a Via Varejo, apresentando as APIs abertas do marketplace deles. Naquela época, a missão, era ter 1000 lojas vendendo no Cenova, que é Casas Bahia, Ponto Frio e Extra. Naquele mesmo ano, eles terminaram o ano com quase 4.000 lojas vendendo seus produtos dentro do Extra.com, 100% conectados através de APIs. Magalu, Via Varejo, Netshoes, empresa de esportes, maior marketplace esportivo da América Latina,
tem hoje mais de 10 mil lojas homologadas vendendo produtos na Netshoes, 4 mil lojas vendendo diariamente. Se você entrar lá e procurar uma raquete de tênis, quem está vendendo é a ProSpin. 4 mil lojas vendendo dentro da Netshoes. Iguatemi 365, Arezzo, cada vez mais os e-commerces vão se posicionando assim. Por regulação? Não. Porque essa é uma forma de você aumentar seu estoque, diminuir custo e melhorar seu posicionamento e visibilidade. E ainda dentro do conceito de indústrias, a gente tem aquilo que não é regulação, mas tende a ter padronizações estabelecidas. A gente trouxe alguns exemplos. FDX, Financial Data Exchange, é um movimento de organização e padronização dos dados de financial services nos Estados Unidos. A gente tem aqui o Tom, que é o chairman do movimento do FDX nos Estados Unidos. Os principais bancos americanos, principalmente o National e maiores bancos regionais, eles estão engajados, a gente faz parte do grupo. A gente vai ter um painel sobre FTX aqui. Então, o mercado não vai ter uma regulação, ou seja, os bancos não são obrigados, mas tem já uma padronização sobre consentimento, formato de dados, etc. Em outras indústrias, como telco, telecom e saúde, a gente já tinha movimentos de padronização de dados, eles estão ficando cada vez mais fortes. Então, Open Telco, Open Health, está na esquina. O Open Health tem grande chance de, inclusive, se tornar regulado, mas já existem os padrões, a Sensid, inclusive, faz parte da comunidade que faz isso. E a gente tem mais um monte de outros Opens verticalizados. A gente tem Open Delivery, que está sendo capitaneado pela Abrazel. Inclusive, a Abrazel, ela é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, para padronizar a exposição de dados dos restaurantes e cardápios para facilitar a conectividade com plataformas de entrega. A gente tem Open Education e uma série de outros Opens. Open Delivery, Open Education, Open Tourism. É inevitável. A minha opinião é, qual vai ser o próximo Open? Toda vez que o dado tiver um valor relevante, dado de paciente, dado de conta bancária, dado de plano de saúde, isso tende a ter um movimento aberto, porque o dado passa a ser mais valioso. Tá? Eu tenho certeza que nesse público a gente tem entre 30% e 40% das pessoas são de financial services. Então vocês já estão debaixo do guarda-chuva da regulação. Os outros 60% estão em movimento de abertura de dados, num cenário verticalizado. Beleza? Boa. Bom, a gente falou, então, o primeiro foi o industry-wide, quando a gente pega uma indústria em particular, e aí tem vários modelos, seja imposto por um arcabouço regulatório ou não, né? Depois a gente vai para essa ideia do embedded business e posicionamento como plataforma. Vamos lá. Qual que é a ideia do embedded business? O mais comum, o mais fácil de entender é o embedded finance, né? A gente tem várias empresas, e aqui tem alguns exemplos, que se posicionaram como Bank as a Service e que colocam seus serviços disponíveis no mercado através de uma maneira padronizada, APIs, para fazer com que empresas que não são bancos possam oferecer serviços financeiros para os seus clientes. Então, por exemplo, o Banco Topazio, bem antes, né, do Open Banking, se posicionou como um Bank as a Service, expondo informações de crédito. Antes, eles focavam na venda direta para o consumidor final e eles mudaram seu modelo de negócio para ser através de APIs, criando um ecossistema de fintechs e outras empresas que consomem essas APIs e embutiram o serviço de crédito dentro das suas próprias plataformas. Aí eles cresceram, Marcílio, de quantas propostas? Você que tem os números mais... O Banco Topazio, ele oferecia crédito através das lojas, faziam em torno de 200 e 300 contratos de empréstimos por mês. Eles subiram para mais de 100 mil contratos de empréstimos por mês através de fintechs. Então, buscando... White label total. Buscando novos canais ali. O Banco Original, por exemplo, foi o primeiro banco a abrir conta totalmente digital, então ele tinha essa pegada. E em 2019 ele criou uma line of business, né, uma linha diferente de Bank as a Service também. Então hoje tem uma série de empresas, varejo, indústria, que fornece serviços financeiros, mas por baixo dos panos quem está efetivamente executando isso é o Banco Original. A gente tem também mercado segurador, a MAG é um exemplo bem interessante também, onde eles têm serviços de seguro também sendo embutido como embedded em outras jornadas aí, tá? Bom, além disso, tem o que a gente chama de posicionamento como plataforma.
Naquele caso, a gente estava pensando os serviços financeiros específicos para serem distribuídos através de outros canais. Aqui, a Cielo, por exemplo, vocês devem já ter visto uma maquininha da Cielo, um Smart POS, que é maior, ele parece um celular, assim, um Android, e ele é um Smart POS porque ele permite que desenvolvedores externos criem aplicações que rodam dentro da maquininha. Então, quando você vai no restaurante, vocês já devem ter tido essa experiência, o cardápio pode vir dentro da maquininha. O pedido já vem ali. Eventualmente, o programa de pontuação, antigamente a gente ia no restaurante e ganhava um carimbinho, numa cartelinha. Quando você completava 10, você ganhava um desconto, ganhava um almoço. Isso pode ser feito diretamente dentro do Smart POS. E como é que a Cielo fez isso? Ela abriu a plataforma da Cielo Lio, que é o nome dessa máquina. Hoje são mais de 250 apps que foram construídos para rodar dentro da Lio, podendo oferecer serviços com muito valor agregado para os merchants, para os restaurantes, para os estabelecimentos que usam esse POS. Tá bom? Então, esse é um exemplo desse posicionamento como plataforma. Aí, claro, o Mercado Livre é um excelente exemplo, tem todo um ecossistema de outras aplicações que interagem com o Mercado Livre, assim como o cartão Elo, por exemplo. Então, você conseguir poder inserir tokenização, então uma série de serviços que a Elo fornece, criando esse ecossistema, se posicionando como uma plataforma. Para todos esses caras, você pode procurar lá, desenvolvedores.cielo.com, desenvolvedoreselo.com, às vezes é developers, às vezes é API, você coloca no Google APIs Elo, todos esses caras têm portais públicos de APIs, públicos, mas não necessariamente você vai poder criar a sua solução, às vezes tem que ser parceiro, às vezes pode ser privado, mas eles têm os portais. E tem coisas incríveis, né, Marcelo? Tipo, na Cielo tem, sei lá, o aplicativo da igreja que roda dentro da Cielo e pode coletar o dízimo, etc. Tem aplicativo de colarinho de chopp, tem aplicativo de paquera, tem aplicativo de calçado, de loja de calçado, tem aplicativo de igreja, jornadas digitais que talvez o pessoal da Cielo nem pensava que poderiam se conectar. Bom, e falando em jornadas digitais, um terceiro cenário, além da verticalização e além de vocês posicionar com plataforma, tem os exemplos que o Kleber começou falando, eu brinco que vou passar para o lado de lá então, para fazer um movimento. Tem alguns exemplos que eu acho que são os mais divertidos, inclusive, que é a possibilidade de uma empresa conseguir expor dados e participar de jornadas digitais que não necessariamente são jornadas delas. Você está fazendo a matrícula do seu filho no site da escola e apareceu um botão do original oferecendo crédito estudantil. Eu não estava pensando no crédito estudantil, eu estava na jornada de matrícula. Mas o original só vai conseguir fazer isso se ele tiver uma API que se plugue no sistema da escola de fazer matrícula. Então, a ideia aqui é que a gente consiga criar jornadas ou ter um posicionamento, as empresas têm um posicionamento que elas oferecem seus serviços em jornadas digitais que não necessariamente eram delas. E sabe o quê? A maioria das jornadas hoje são digitais. A gente planeja viagem digitalmente. A gente separa o hotel, a gente entra no TripAdvisor, reserva o hotel, reserva o voo, e se alguém me oferecer ali um pacote de passeio, se o banco me oferecer uma cotação de moeda, se a seguradora me oferecer um seguro residencial para minha casa durante aqueles dias que eu vou estar ali, talvez eu compre. Eu não estava pensando nisso. Mas por quê? Porque é fácil, é conveniente, é seamless, é sem atrito. Eu não preciso abrir o aplicativo do Bradesco e ir lá procurar o do original. Não, ele está me oferecendo na jornada do TripAdvisor. Tem uma série de empresas brasileiras, como VR e Sul América, que já fazem isso. Durante a pandemia, a VR lançou o pagamento por link, que você não precisava usar o cartão, você plugava isso nas plataformas de delivery. Por quê? Porque eu estava pedindo pelo delivery, eu não estava indo no restaurante usando meu cartão. A Sul América pode oferecer serviços em jornadas de aluguel, no site da imobiliária. E aí, obviamente, tem os exemplos mais famosos, Aquela vez que você estava lá fazendo check-in no hotel, ele falou, você consegue pedir um Uber aqui, o botãozinho do Uber dentro, Tipo isso aqui. E não só o botão, ele já traz preço, de um banner, já traz quanto tempo vai demorar, qual que é o preço, etc. Só. De maneira integrada. E você só consegue oferecer isso, ou seja, o Uber só faz isso, inclusive o Uber veio palestrar no Apix há uns 4 anos atrás, falando de como eles bombardeiam o usuário de Ubers com uma série de conexões. Eles sabem quanto tempo. Porque, veja, você está no Uber, você está com o celular na mão, certo? Eu fico. Ele consegue mapear a sua jornada, você consegue pedir o motorista do Black chegar já ouvindo a música do seu Spotify, conectado com a API do Spotify. Então tem uma série de jornadas mais
divertidas, mas tem uma série de jornadas mais corporativas que estão conectadas aqui também. E isso, basicamente, é um posicionar aberto. E você só vai conseguir colocar o seu serviço numa jornada que não é sua, de maneira seamless, né, sem atrito, principalmente, se você tiver os dados para plugar ali. A Sul América só vai oferecer um seguro numa jornada de compra de bicicleta se ele tiver uma API de seguro de bicicleta. A provocação aqui, né, é onde está o botão da sua empresa, de uma cotação, ou da venda, ou de um fechamento, ou de um pedido, onde esse botão pode ser inserido, né? Em quais outras jornadas sua empresa pode ir jornadas e canais não convencionais, né? O seu cliente está usando quais plataformas que eu gostaria de estar ali, né? Sabe quando a gente entra num evento físico e os nossos parceiros estão querendo conversar com vocês? Tá bom, mas tem um monte de jornadas acontecendo digitalmente. Beleza. Bom, então a gente passou pelas 3 primeiras, aí a última agora é essa ideia do open versus private, né? A gente tem, na nossa carteira de clientes, a gente tem clientes que estão há muito tempo nessa jornada de transformação digital, criando APIs, evoluindo essas APIs. Hoje a gente tem alguns clientes que têm centenas, milhares de APIs e tem milhares de times, milhares de desenvolvedores distribuídos em muitos times, em line of business diferentes, né, em áreas diferentes, com objetivos diferentes e muitas vezes com a dificuldade de entender e conhecer o que a empresa já tem. Então, a provocação aqui é, embora essas APIs, a maior parte delas, não vá ser aberta, como que o pensamento, esse mindset open, pode se aplicar ainda assim dentro das empresas, né? A gente trouxe alguns exemplos, a possibilidade de promover o reuso entre times, só que para isso você precisa ter APIs mais bem desenhadas, né? Então a gente fala muito de API first, como que essas APIs são documentadas, em que catálogo essas APIs vão estar disponíveis para que as pessoas dos outros times possam consultar, descobrir, entender. E além disso, como que se endereça a questão da governança, da gestão de como essas APIs vão ser usadas, porque eventualmente tem uma API que foi desenhada para um certo volume, se ela for reaproveitada num outro contexto, né, pode ter problemas de disponibilidade, de sobrecarga, etc. Então tem todas essas questões. Aqui são exemplos de clientes da Sensidia que estão no patamar dos milhares, né, seja de desenvolvedores ou de APIs. Então tem bastante conhecimento, best practices, né, que podem ser usados e implementados, mesmo quando as APIs não são públicas, né, abertas publicamente. E com certeza vocês têm na agenda de vocês um legacy optimization, modernização de legado. O mindset open pode transformar isso numa plataforma interna digital para construção de novos negócios, para criação de novos produtos e conexão com novos parceiros. Tem vários clientes nossos que estão na jornada aberta sem ter uma API pública, 100% usado para resolver a sua complexidade interna. E, diga-se de passagem, não é simples, né? Multi-gateways, governança de APIs e um roadmap claro de boas práticas de exposição desses dados, mesmo que internamente. Beleza? E aí é isso. Acho que é isso. Eram esses 4 pontos que a gente queria explorar na perspectiva do Open Business. Obrigado. E tirando um pouco da associação imediata que a gente faz com Open Banking. Né? Eu vejo Open Business everywhere. Beleza. Obrigado. Muito bom. Valeu, gente. É isso aí. Bem-vindos ao Apix. What's now? Bom, antes da gente descer e passar para a continuação da agenda, a gente queria fazer alguns anúncios, dar alguns recados para a galera, mas a gente queria chamar algumas pessoas aqui no palco para nos ajudar com isso. Beleza. Bora lá? Vamos ver. Adilson, nosso diretor de negócio Brasil. Chega aí. Sobral, diretor de produto de engenharia. E Fábio Rosato, diretor de soluções e Open Bank. Vocês estão com o microfone.
Na verdade, faz tempo que quem trabalha mesmo é eles. Gente, os próximos minutos, então, é só para a gente fazer alguns anúncios rápidos e passar um pouco mais de detalhe da agenda, né? Eu não estou sem crachá aqui, mas tem um QR Code, tá, no crachá de vocês, tipo menu de restaurante na pandemia. Então, vocês podem acompanhar a agenda. A gente queria fazer, nos próximos segundos, é o seguinte. Então, o que é a Sensidia, né? Inevitavelmente, vocês viram a Sensidia em algum momento aqui. Sensidia é uma empresa brasileira, hoje é uma multinacional, que tem escritórios em diversos países, focada já desde a sua criação, ou desde os últimos anos, em habilitar um mundo mais digital, conectado e aberto. É isso que tem na porta da empresa nos últimos 10 anos. Como que a gente faz isso? Através de soluções de conectividade e integração, que passam por soluções de API, gerenciamento de eventos, microservices, conectores, plataforma de integração, verticalizações como Open Finance e uma linha de serviços bastante especializada para ajudar os clientes exatamente na jornada de preparação da arquitetura para um posicionamento mais plugável e moderno e ágil. Através desse posicionamento bem narrow, né, bem de nicho, a Sensidia hoje tem mais de 200 clientes enterprise ao redor do mundo. Talvez depois das nossas pessoas esse seja o nosso maior ativo, né, a rede de clientes que a gente criou. Hoje das pessoas que estão aqui, tem muita empresa, mais de 100 clientes presentes. E a gente foi feliz em ser reconhecido também no mercado mundial pelo Forrester Wave, que a gente vai ter a honra de falar com um dos responsáveis aqui, como líder mundial em API Management. E, graças a vocês, a gente continua rodando o Apix ano a ano. Por falar em Apix, Adilson, e o Apix desse ano? Cara, mais 1.300 pessoas aqui, 1.300. Mais de 3.000 pessoas online. Isso dá, com certeza, mais de 4.500 pessoas sendo atingidas. Me fez lembrar, Marcílio, de quando a gente começou, lá no primeiro que tinha, não sei se você lembra aquela subidinha do palco, ficou a galera sentada na escada, na plateia, porque deu sold out e mais do que sold out. Então, assim, pra gente, cara, é sensacional. Obrigado para quem veio de longe, etc. E vocês fazem parte desse número assustador de bom pra gente. Valeu. E como é que o Will faz lá? Para você que tá aí na telinha acompanhando. Vai lá, Dilson. O meu muito obrigado. Valeu. É muito legal porque a gente colocou o salão, o maior espaço que a gente tinha possível, e tem um monte de gente em pé lá no fundo. Sinto muito. Isso vai acontecer agora, já estava previsto. A gente pediu, gente, quem é da Sensidia fica lá no fundo. A gente nem conseguiu trazer o pessoal da Sensidia dessa vez. A única certeza é que ano que vem a gente não vai fazer nesse salão. Depois a gente vai dividir, vocês vão conseguir se sentar. Se em alguma sessão vocês precisarem ficar em pé no fundo ou sentar no chão, isso só mostra que você está no lugar certo com um monte de gente interessada no assunto, tá? O Marcílio comentou que ele estava ganhando haters, né? Porque ele estava gerenciando quem a gente ia, né, permitir entrar, tal. Faz 3 semanas que a gente está sold out, né? Então... E eu lembrei um pouco eu tenho uma filha adolescente em casa, né? Ingresso da Taylor Swift está mais ou menos desse jeito aí. Virei o pai herói essa semana, consegui o ingresso da Taylor Swift. A gente tem o Customer Relation da Sensidia Herói, é o que conseguiu o ingresso agora na última semana. Verdade. Se você que conseguiu o ingresso agora na última semana, saiba que a pessoa da Sensidia que te atende me encheu muito o saco para conseguir o ingresso. Beleza. O que mais? Vamos lá, fazer uns anúncios aqui de produtos também, bem importante. A gente tem o Sobral aqui que lidera o time de produto e engenharia. O principal anúncio que a gente está fazendo é uma solução que complementa a nossa oferta de API hoje, mas bem mais focada para o caso de uso de integração ponto a ponto. Sobral, comenta um pouco aí. Perfeito, Kleber. Quando a gente pensa em agilidade para os negócios, a gente sabe que integração faz parte disso. A gente sabe que tem alguns cenários que não são tão simples como a gente gostaria, né? Então, a gente pensou numa experiência bem low-code, que adiciona uma série de capacidades que vão facilitar a entrega mais rápida, seja de transformação de dados, seja de composição de serviços, né? Então, tem uma série de casos que a gente entende que a experiência vai ficar muito mais simples e adicionar essa capacidade à plataforma, né? Legal. Bom, a gente já sai de partida com mais de 40 conectores, né? Exato. Então também faz uma diferença absurda na velocidade, né? E bem importante também ouvir o feedback
dos nossos clientes, né, nas suas jornadas de integração, como que esse tipo de solução pode acelerar essa experiência. E que conectores podem ser os próximos, né? Legal. Vamos lá. Bom, além disso, segue aí, Marcílio. A gente fez um redesenho completo da parte de analytics da nossa solução. Então, essa é um pedido que os clientes já vinham fazendo há bastante tempo, para poder ter, eventualmente, mais tempo de retenção, ter mais flexibilidade nesses logs, ter mais flexibilidade para montar formatos diferentes de visualização. Também tem exportação, né? Essa é uma demanda bem forte, né, de exportação de dados, né? Tem questões até de compliance, né, que a gente sabe que tem cenários bem importantes que isso vai ajudar bastante. Fica tranquilo. Então, e a experiência também, eu acho que facilita facilita muito minuto. Troubleshoot, tiragem de sites, seja de métricas de negócio, mais técnicas, né? Tem muita coisa boa aí nessa nova versão. Tá. Datadog e AWS já integrados, né, nativamente. Beleza. Outra coisa, quando a gente fala de Open, né, tudo que a gente estava falando, um dos elementos mais importantes é como é que a documentação, esse catálogo de APIs fica disponível para quem vai consumir as APIs, né? Então a gente, um dos componentes principais, que é o Developer Portal, a gente também reconstruiu esse cara, a experiência dele, e aí tem alguns elementos importantes, né, dele usar uma arquitetura headless, que aí mais tecnicamente, né, que permite embutir esse tipo de funcionalidade em outras experiências. Além disso, né, multi-gateway. Não, e conecta muito o que vocês estavam falando sobre, mesmo em ambientes privados, né? Você tem muita possibilidade de expor as APIs e reusar dentro da sua empresa. Então, obviamente, essa jornada de entendimento da documentação, como é que você vai consumir as APIs, o DevPortal que ajuda, né? E sendo multi-gateway, conecta muito com o cenário que o Marcílio falou, né? Então, tem cenários heterogêneos que a gente sabe que existem outros gateways e outras tecnologias, a gente, então, entende que a governança e a exposição das APIs de uma forma simplificada no DevPortal vai ajudar bastante, né? Legal. De cara, ele sai integrado com a AWS, né? AWS API Gateway. Algumas certezas na vida, né? A morte, impostos, que a API vai ter a versão 2 e que você em algum momento vai ter mais do que um gateway para gerenciar. Beleza. Então é importante estar focado nisso. Gente, ano passado a gente falou que a gente estava lançando um programa de parcerias, porque as soluções da Sensidia, a gente não fala, a gente faz a transformação do cliente. A Sensidia é um enabler, ou um unlocker do potencial da transformação digital dos clientes, e isso faz com que a gente tenha um potencial de ter vários tipos de parceiro trabalhando junto com a gente. Então a gente anunciou, para esse ano, a gente decolou, passei direto, o programa de parceria da Sensidia Spin. Fala aí, Fábio, diretor responsável. Bom dia, pessoal. Bom, primeiro, olhando o que o Kleber mostrou do Open Bank, lá é legal pra caramba de ver a visão sua, Marcílio, do Kleber também, se transformando em realidade, né? Mas não é por acaso, né? Foi porque vocês lideraram esse mercado e fez acontecer, né? Provavelmente, se vocês não tivessem feito isso, a gente não tinha essa maturidade em APIs aqui no Brasil como a gente está tendo e levando para o mundo, né? Então, muito legal olhar para trás e ver o resultado que a gente tem aqui, né? E aí, seguindo o princípio de Open Business, princípio de integração da Sensidia de APIs, de conexão, nada mais correto também a gente ter integrações e conexões de negócio também. Então, mais ou menos há um ano atrás, a gente estabeleceu um programa de parcerias, né? A gente definiu um formato, um modelo de como ter parceiros trabalhando com a gente de diversas formas, principalmente compondo solução, tecnologia para entregar o melhor para os nossos clientes, né? Ou até mesmo ofertas, serviços conectados em conjunto ali, né? Alianças estratégicas. A gente tem vários parceiros, a gente tem um conjunto de parceiros que estão nos apoiando aqui, que o Lucas comentou aqui. Muito obrigado por vocês terem entrado com a gente nessa aqui. Espero que ano que vem a gente esteja uma Pix maior, num lugar maior, inclusive, né? E que vocês estejam com a gente novamente. A gente tem vários parceiros que estão aqui com a gente presentes, né? Muito obrigado por vocês terem aqui com a gente. Para quem é cliente ou não cliente e está vendo algum desses parceiros que estão listados aqui do lado esquerdo, saiba que a Sensidia está junto com vocês, junto com esses parceiros que podem entregar uma solução ali na ponta, né? E aí, pegando um exemplo rápido aqui, né? A gente tem a AWS, que é um baita de um parceiro nosso, a gente está presente no marketplace deles. Então, para quem quer adquirir a solução da Sensidia, ou pode ser via o marketplace ali e ter todo o relacionamento, toda a parte com a AWS, isso flui normalmente. A Ernst Young, por exemplo, embarcou a solução de Open Insurance dela numa solução
de seguros que ele tem. Então, a composição tecnológica que a gente está montando, né, é esse tipo de parceria que a gente quer, que é para entregar o melhor para o mercado, para os nossos clientes. Ou seja, a gente tem um ecossistema robusto, onde o que a gente está fazendo é o melhor para o mercado e para os nossos clientes. Tá? Bom, a gente tem um time aqui de parceria, liderado pelo Valério, tem a Mirella, a Maria. Para quem quiser, estão lá no fundo lá. Para quem quiser, assim, pô, eu acho que eu posso ser parceiro. Fala com qualquer um da Sensid que está com caixa preto ou roxo. Eles conectam com o time ali. A gente pode discutir um pouco mais, tá? Ou se não, entra no site que também tem um canal de contato lá que dá para a gente bater um papo e discorrer. Sensidia.com/partners. Você tem toda a explicação do que a gente espera dos parceiros, etc. Ou pode falar comigo também. Eu estou no evento aqui. Eu estava com algumas agendas ainda de podcast, etc., roundtable, mas pode me procurar. Show de bola. Maravilha. Muito bom. É isso? É isso aí? Valeu, Vamos gente. seguir para a próxima? Muito Quer bom. tirar uma... Valeu. Pô, dá pra gente tirar uma selfie aqui? Dá para tirar uma selfie Dá pra tirar aqui. uma selfie? Esses caras aqui são muito importantes, velho. Tem que... Vamos tirar uma selfie aqui, virado para cá, porque os mais bonitos ficam no fundo, né? Eu tiro aqui. Boa. Beleza. Valeu, gente. Vamos para a próxima. Show de bola. Bom, vamos falar rapidinho da Muito agenda. rapidinho. Muito rápido. Bom, teve essa apresentação agora. Na sequência a gente vai ter David Mutter, do Forrester. Daqui a pouco eu faço essa apresentação. Vai para o próximo, Marcílio. Depois, como eu comentei, a gente vai abrir em 3 palcos. A gente tem o palco Innovation. Está bem mais focado em roundtables, então a gente vai ter várias painéis aqui no teatro. No teatro aqui do lado. E aqui a gente vai abrir em Global Stage, apresentações que vão ser transmitidas online, maior parte delas em inglês, e o Experience Global Stage. É isso aí. Boa. Beleza? Beleza? Um monte de histórias, aproveitem. O horário de almoço ele vai sendo intercalado também, então dependendo da trilha que você está seguindo, o horário varia um pouco também para não afogar todo mundo. Tem uma sala grande de almoço aqui, que é a mesma do ano passado, almoço para todo mundo no evento. Legal. Bom, e depois do almoço... Aí à tarde, a gente tem apresentação do Paulo Malinverno. Paulo, cadê você? Tá por aí? Levanta o braço aí. Onde? É que o Paulo é pequenininho. Lá atrás. 2 metros de altura. Paulo foi analista do Gartner por 23 anos. Toda a jornada de SOA, Service Oriented Architecture, integração, API, liderou toda essa pesquisa dentro do Gartner. Ele era um dos autores do Gartner Magic Quadrant, né, que a Sensidia já foi incluída também. Aí saiu do Gartner há um tempo atrás, foi para MuleSoft, agora está como Head de Inovação e Estratégia da Sensidia, nos apoiando aí nessa trajetória de crescimento. E ele vai fazer uma apresentação muito massa aí no keynote final, e aí depois tem a Renata da Natura, contando um pouco da jornada de transformação deles lá também. A gente fecha com o Happy Hour. Beleza, e logo aqui na frente a gente é um palco com várias palestras técnicas mais profundas no nosso fantástico mundo de APIs. Então, várias discussões técnicas, várias mesas sobre assunto. Tem uma mesa sobre Service Mesh, uma mesa sobre microserviço, uma mesa sobre iPaaS e um palco com essa agenda de discussões técnicas, com um monte de especialistas dando palestras sobre assuntos mais profundos. Então, se você está interessado em entender um pouco mais fundo, demonstração de produtos e etc., passa lá. Fantástico Mundo das APIs. São 2 portas, 2 salas grandes. Fiquem à vontade. Beleza? É isso. Gente, obrigado de novo pela presença de vocês. Vamos seguir agora.